Olá, professor Igor Assis por aqui. Desejo que você esteja muito bem. Vamos aí, né, para mais uma aula, para mais um encontro. E hoje nós vamos mergulhar num tema que causa muita confusão. Tá? É um tema que causa muita confusão, mas, né, que é essencial para o sucesso profissional, que é a comunicação formal e informal e a redação profissional. Então, para a gente fazer um aquecimento, eu gosto sempre de começar aí com uma pergunta. E aí eu quero te perguntar então, você já parou para pensar por que às vezes nós podemos mandar uma mensagem do tipo: e aí, beleza? A gente pode mandar um tipo de mensagem dessa para um amigo, mas precisamos escrever, em alguns momentos, algo mais ou menos assim. Prezado senhor fulano de tal, bom dia. Normalmente escrevemos assim no meio corporativo. Você já pensou para pensar por que, né, de uma forma a gente manda um simples e aí beleza para um amigo, mas que em outras vezes precisamos, começar com um prezado bom dia. Ou você já parou para pensar por que aquela mensagem cheia de gírias, que a gente às vezes manda no grupo do WhatsApp não funciona, por exemplo, num e-mail corporativo? Já parou para pensar nisso? Pois é, entender essas diferenças não é frescura, tá? É sobre ser profissional e se comunicar de forma adequada para cada situação. Então, o nosso encontro de hoje tem um objetivo muito claro, muito claro. Nós vamos aprender a identificar quando usar cada tipo de linguagem, dominar a estrutura de de um e-mail, uma escrita profissional, e evitar aqueles erros embaraçosos, que podem prejudicar nossa imagem no trabalho. E olha só, essas habilidades você vai usar para o resto da sua vida profissional. Não importa se você vai fazer um estágio, se você vai ser, às vezes, um gerente ou uma gestora, não importa. Saber se comunicar bem é sempre um diferencial. Então, se prepare aí, porque hoje teremos aí a oportunidade, de aprimorar, de repensar completamente como nós nos comunicamos no ambiente profissional. Fica comigo até o final, deixa aí as notificações do celular no silencioso, abra o teu bloco de anotações, o teu caderno, e vamos começar aqui mais um encontro aí de muito conhecimento para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então vamos entender, inicialmente, a diferença crucial, essencial, entre comunicação formal e informal. Então nós vamos começar a entender aí a diferença entre comunicação formal e informal e por que, dominar essa diferença pode aí ajudar com que a gente evite muitas gafes profissionais. Então, imagine a seguinte situação. Você chega num evento corporativo importante e cumprimenta lá o diretor da empresa com aquela expressão: e aí, chefia, beleza? Isso, no primeiro momento, eu falando assim, sou até constrangedor. Assim como constrangedor, pode ser constrangedor no ambiente corporativo, nessa situação que eu pedi para você imaginar, chegar no diretor da empresa e falar: e aí, chefia, beleza?
né? Seria também estranho você chegar num churrasco com os amigos, né? E virar para todos esses seus amigos e falar assim, prezados colegas, venho por meio deste momento de interação, cumprimentá-los, né? Isso iria, soar de uma forma também estranha. Então, cada contexto, na realidade, exige um tipo de linguagem diferente. A comunicação formal, no caso, a comunicação formal é aquela, por exemplo, que nós usamos em situações profissionais, com pessoas que nós não temos tanta proximidade, que nós não temos intimidade. A comunicação formal, ela segue as regras gramaticais, usa um vocabulário mais elaborado e mantém também, essa comunicação formal, mantém, né, uma certa distância profissional. Então, exemplos clássicos de contexto que cabe à comunicação formal. E-mails corporativos, reuniões, né, profissionais com seus superiores, por exemplo, atendimento ao cliente, documentos oficiais. Então, nesse tipo de contexto, é importante que haja, sim, uma formação formal, né? Aqui vale aquela estrutura, né, mais tradicional, prezado senhor Silva, cordialmente, venho por meio deste solicitar, né? Pegou basicamente aí a ideia? Então, cada contexto a gente pode trabalhar e deve um tipo de linguagem diferente. Tá? A comunicação formal, ela obedece algumas regras e ela, né, essa comunicação formal é utilizada em alguns contextos, como eu te citei. E-mails corporativos, reuniões profissionais, dentre outras situações, né, mais formais. Agora, a comunicação informal é aquela comunicação, aquela forma de se comunicar mais descontraída, né? A comunicação informal é aquela comunicação que usamos aí com nossos amigos, com familiares, colegas próximos, né? Nesse tipo de comunicação informal, né? As gírias, né? As palavras, né? A forma de gírias que usamos, as abreviações, né? Aquelas expressões comuns do dia a dia, nesse tipo de comunicação informal, tudo isso é permitido. É aquela linguagem, né? E aí, beleza? Quando a gente escreve lá no WhatsApp, VC, ao invés de você, né? Colocamos lá TBM também, de forma abreviada, né? Normalmente a gente usa esse tipo de linguagem lá no WhatsApp, né? Nas redes sociais, né? Porém, no ambiente de trabalho, né? Esse tipo de linguagem informal ela pode até ser aceitável entre colegas do mesmo nível hierárquico, e em momentos descontraídos. Então, veja, a comunicação informal ela é utilizada mais com nossos colegas, amigos, né, familiares, pessoas mais próximas, e no ambiente de trabalho ela pode ser aceitável se for usada entre colegas que estão no mesmo nível ali, hierárquico dentro da empresa e em momentos, óbvio, de descontração. Agora, quando nós observamos aí, né, as definições, né, de comunicação formal e informal, né, o segredo de como usar cada uma dessas comunicações, esses estilos de comunicação, o grande segredo está na adequação linguística. Saber aí entender a situação e adaptar a sua comunicação de acordo com um contexto. Então, um e-mail para um cliente, um e-mail para um cliente importante, por exemplo, tem que ter uma comunicação mais formal. Uma mensagem rápida,
para um colega, né, uma mensagem rápida, às vezes lá no WhatsApp, pode ser, né, mais informal. Posso me fazer valer de uma comunicação mais informal. Uma apresentação, né, que eu vá fazer para a diretoria da empresa precisa ser algo super formal. Em um almoço com a equipe, com os colegas lá de trabalho, dá para dar, né, uma relaxada. Então vamos até a alguns exemplos práticos aí, né, analisando uma situação formal e uma situação informal. Então, numa situação formal, um exemplo de comunicação seria, numa comunicação formal, um exemplo de comunicação, só para você fazer um comparativo. Um exemplo de situação formal, né, onde você usaria a comunicação formal, seria: prezada Ana, gostaria de agendar uma reunião para discutirmos o projeto X. Atenciosamente, João. Uma situação informal, a comunicação seria de que forma? Eu mandaria a seguinte mensagem: oi, Ana, bora marcar uma call para a gente falar do projeto? Valeu, João. Percebe a diferença? Numa situação utilizando uma linguagem formal, mandei uma mensagem, dentro de um padrão. A mesma mensagem, já, né, colocada de uma forma informal, ela vai, uma mensagem que vai com um tom totalmente diferente. Então, em ambos os casos, desse exemplo que eu dei da mensagem para a Ana, em ambos os casos, estamos comunicando a mesma coisa. Marcar lá uma reunião com a Ana para falar do projeto, no exemplo que eu dei. Mas estamos falando de uma forma diferente, né? Formas essa que deve ser adequada de acordo com cada contexto. E adivinhe, saber fazer a adequação da comunicação formal ou informal na hora certa é uma das habilidades mais valorizadas, no mercado, porque lidamos com públicos diferentes, em, em momentos diferentes, e aí, né, na comunicação, é importante a gente poder também ter esse superpoder, né, de adequar a nossa linguagem de acordo com o contexto e ter também a preocupação de adequar a nossa linguagem de acordo com o contexto. Agora, já que eu estou falando em comunicação, eu quero também, passar para você, eu vim também hoje para passar nesse nosso encontro, tá? Um pouco mais sobre a questão de um meio de comunicação muito utilizado hoje na empresa para a gente se comunicar, seja com clientes ou com colegas de trabalho, que é o e-mail. E se tem uma coisa que você vai usar muito na vida profissional, é o e-mail corporativo. E acredite, um e-mail bem escrito pode abrir portas, enquanto que um e-mail mal estruturado pode fechar aí, né, oportunidades. Então, vamos começar, quando a gente fala em estrutura, em se comunicar por e-mail, e aí, se eu vou me comunicar por e-mail, é importante que eu conheça a estrutura, né, de um e-mail profissional. Vamos começar pelo assunto claro. O assunto é como a vitrine do seu e-mail. É a primeira coisa que a pessoa vê, né, e que ela vai não só ver, mas decidir se vai ou não abrir sua mensagem. Então, quando eu começo a estruturar um e-mail, a minha primeira atenção, tá, deve ser sobre como colocar o assunto. De que forma eu vou colocar o assunto que se trata aquele e-mail, de modo que a pessoa entenda, qual será a mensagem transmitida. Um bom assunto, uma boa forma de se escrever qual o assunto daquele e-mail, é que ele seja específico, é que ele seja direto e que resuma o conteúdo principal.
Então, se eu vou mandar um e-mail, né, sobre, com relatórios lá para a empresa, para o pessoal de vendas, né, e vou escrever um e-mail para isso, eu coloco ali, né, como primeiro tópico na estruturação do meu e-mail, o assunto, que poderia ficar mais ou menos assim, né? Estou lá começando meu e-mail, assunto, dois pontos, relatório de vendas do mês de abril. Ou uma outra forma de colocar o assunto, né, na estrutura de e-mail de uma forma clara e objetiva. Solicitação, assunto, dois pontos. Solicitação de reunião, projeto XYZ. É uma forma legal de colocar o assunto, de uma forma direta, específica e que resume aí o conteúdo principal do e-mail. Ok? Uma forma, né, é, interessante é sempre se atentar, começar, né, na estruturação do e-mail, se atentando como você vai colocar aí o assunto de uma forma direta, objetiva e profissional. Depois de ter, né, na estruturação do e-mail, é, colocado o assunto de que se trata aquele e-mail, vem a saudação inicial. Depois que eu estruturei o assunto, eu venho para a saudação inicial. Aqui a regra é simples. Seja educado e adequado ao destinatário. Para clientes ou, né, colegas de trabalho, né, os seus superiores, por exemplo, a saudação deve ser, óbvio, formal. Então, prezado senhor João, prezada senhora Maria. Então, para clientes ou superiores, quando você vai escrever um e-mail, é legal começar, né, utilizando o termo prezado ou prezada senhor ou senhora, ok? Para colegas de trabalho, que você já tem uma certa proximidade, ao iniciar a mensagem de e-mail, você pode colocar, né, um bom dia, João, bom dia, Mônica. É uma saudação também, menos formal, porque você já tem uma certa proximidade com esse colega de trabalho, né, o qual você está mandando aí, né, um e-mail. Evite num e-mail corporativo, numa mensagem corporativa, mesmo com um colega mais próximo, termos do tipo, e aí, né? Como é que você tá? Isso não é legal. A gente pode sim ter uma proximidade maior ou menor com um colega de trabalho, mas a gente não pode esquecer que nós estamos, né, no papel de um profissional, de uma profissional, dentro de um ambiente, né, corporativo. Então, na estruturação do e-mail vem lá o assunto, vem lá a saudação inicial. Então, eu começo pelo assunto, faço uma saudação inicial, e aí vem o quê? O corpo da mensagem. O corpo da mensagem é o coração do e-mail. Aqui é onde você vai, né, escrever sobre um determinado assunto. Então, quando você vai, né, estruturar o corpo da mensagem, né, o texto aí, né, do e-mail, começa sempre explicando o propósito do e-mail já nas primeiras linhas. Então, vai iniciar um e-mail, começa explicando o porquê daquela mensagem. Use parágrafos curtos, objetivos. Se precisar listar informações, né, use tópicos. E sempre mantenha, né, o foco no que é realmente importante. Ninguém quer ler um romance por e-mail. Então, prezado João, o motivo desse e-mail é para que possamos alinhar uma reunião, né, referente ao projeto X. Essa reunião seria pertinente para que pudéssemos, né, avaliar pontos essenciais do projeto, tais como ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Então veja, iniciei explicando o motivo daquele e-mail, né? Se eu vou trabalhar com informações, né, eu usei tópicos, e é óbvio que dentro da estruturação do e-mail é importante
depois que você transmitiu a mensagem, né, depois que você escreveu todo o corpo da mensagem, é interessante que o e-mail venha, né, ao final, o encerramento. O encerramento é tão importante quanto o começo. Aqui no encerramento, no momento do encerramento da mensagem, você vai reforçar, né, é, alguns pontos tratados, né, ou alguns elementos que você quer a confirmação da outra parte, né, e aí você, né, faz o encerramento, né, de uma forma profissional. Então, na parte do encerramento eu posso colocar, fico no aguardo de uma resposta sua para definirmos uma determinada data para a reunião. E aí, ao final, vem, para a pessoa até saber que acabou o assunto, né? Atenciosamente, fulano de tal, quem escreveu o e-mail. Né? Cordialmente, né? Fulano de tal. Né? Ou posso ainda colocar, aguardo seu retorno. E aí depois vem o nome de quem está escrevendo. Né? Evite, óbvio, né? Encerramentos, né, informais, como valeu, né? A gente se tromba, né? Falou. Não é legal. Ah, Igor, mas é um colega de trabalho que eu tenho uma proximidade. É aquilo que eu falo, o ambiente corporativo. Né? E, finalmente, é legal, né, ao final do e-mail, vir o seu nome e o teu cargo, né, que a gente chama assinatura do e-mail. Então, atenciosamente, atenciosamente quem? Aí vem a sua assinatura profissional de e-mail. A sua assinatura deve ter o seu nome completo, o seu cargo, o departamento e a empresa. Inclusive, algumas empresas já têm aí modelos padronizados de assinatura. Né? Se não for o teu caso, você pode criar uma. Né? Então, um exemplo usando o meu nome, tá? Igor, Igor Assis, né? Cargo, né? Igor Assis, professor, setor pedagógico, empresa Martech. É um exemplo. É uma assinatura completa. Isso também mostra profissionalismo. Lembre-se, um e-mail profissional é como um traje social. Né? Um traje social, né, ele precisa estar bem ajustado, limpo e adequado à ocasião. É assim que a gente tem que pensar no nosso e-mail profissional, ajustado, claro, adequado à ocasião. Ok? E agora que nós já sabemos então a estrutura, né, básica de um e-mail, vamos falar sobre as práticas na escrita profissional, porque não basta seguir a estrutura se o conteúdo não é claro, educado e bem revisado. Então, quando a gente fala em boas práticas na escrita, é importante a gente começar a falar da clareza e da objetividade. Clareza e objetividade são as rainhas da comunicação corporativa. Pensa comigo, no mundo profissional as pessoas recebem dezenas e às vezes centenas de e-mail por dia. Ninguém tem tempo para decifrar mensagens confusas, né, ou ler textos enormes. Por isso, seja direto, né? Vá direto ao ponto. Né? Comece pelo mais importante, use frases curtas, evite rodeios. Ao invés de você colocar uma mensagem do tipo: gostaria de saber se seria possível, talvez, nós conversarmos, né, sobre aquele assunto que tratamos na semana passada, se for conveniente para você. Nossa, você viu o rodeio? Não, vamos ser mais objetivos. Podemos agendar uma reunião para dar continuidade, né, ao que já iniciamos, né, tratativas do projeto X. Ponto. Direto ao ponto, formal, de forma clara e super tranquila. Então, o respeito, né, a educação devem estar sempre presente em cada linha. Isso significa tratar as pessoas, né, com consideração, mesmo quando estamos frustrados ou com pressa. Ninguém tem nada a ver, né, muitas vezes dentro da empresa,
né, se estamos com mau humor ou que estamos com algum problema. Né? Toda vez que eu vou escrever um e-mail, eu tenho que ser claro, objetivo, respeitoso e educado. Então, palavras mágicas, né, que a gente pode colocar dentro de um e-mail, né, ou de um texto. Palavras mágicas como por favor, obrigado, agradeço. Esse tipo de palavra nunca sai de moda. Evite tom, né, impositivo, tom arrogante. Né? Então, por exemplo, ao invés de você colocar preciso disso para ontem, imagine colocar isso, né, num texto, na comunicação. Preciso disso para ontem. Sou um pouco impositivo ou até agressivo. Então, ao invés de colocar algo dessa forma impositiva, preciso disso para ontem, você poderia tentar. Olha, você poderia tentar colocar de outra forma, do tipo, seria possível priorizar este pedido? Eu estou colocando que eu tenho uma pressa, uma urgência sobre aquele pedido, mas estou colocando de uma forma mais polida, mais educada. Lembre-se, educação não é sinal de fraqueza, e sim de profissionalismo. E um outro ponto importante dentro das boas práticas na escrita é a revisão de texto, a revisão do texto, né, que é um passo que muitas vezes algumas pessoas pulam, mas que faz toda a diferença. Antes de clicar, né, em simplesmente enviar, leia o e-mail em voz baixa. Quando a gente lê em voz baixa, a gente ouvindo aquilo, a gente vai já captar se fez ou não sentido aquela mensagem. Verifique se não há erros de português, se as frases, né, fazem sentido. Né? Verifique, por isso que é bom a revisão, se você às vezes não esqueceu algum anexo, né, algum documento a ser anexado que foi prometido no texto. Né? Um e-mail com erros de digitação ou erros de concordância passa uma imagem de desleixo, né? Mesmo que o conteúdo seja bom. E nós não podemos esquecer também da formatação adequada. Um e-mail, né, visualmente polido, aliás, um e-mail, né, um e-mail visualmente poluído, então há de se preocupar, né, com a formatação adequada, porque um e-mail visualmente muito poluído é um e-mail difícil de ler. Por isso, novamente, se faz necessário usar parágrafos curtos, espaçamento entre eles, né? E se precisar, destaque sim informações importantes, usando ali, né, o negrito, por exemplo. Cuidado, né, com cores, né, cuidado com fontes, né, diferentes, excesso de elementos visuais. Né? Então, tenha uma preocupação também com a formatação, né, dentro das boas práticas na escrita. Por quê? Porque um e-mail visualmente, né, bem estruturado é muito mais agradável e fácil, né, de ler. E uma dica de ouro: pense no e-mail, pense no e-mail como uma conversa e não como um monólogo, tá? É uma dica aqui, pensa no e-mail como uma conversa. Escreva pensando na pessoa que vai ler. Escreva pensando no receptor, na pessoa que vai ler a sua mensagem. Você tem que ter essa preocupação. O que a pessoa que vai ler a minha mensagem precisa saber? Como eu posso facilitar a vida dessa pessoa, para compreender a minha escrita, a minha comunicação? Que informações são realmente relevantes? Então, quando você vai escrever algo, um e-mail, no caso, e o foco é no receptor, a pessoa que vai ler, quando o seu foco, né, é na pessoa que vai ler a mensagem, naturalmente a comunicação fica mais clara e eficiente. Então, essas boas práticas não servem apenas para e-mails. Tá? Essas boas práticas, elas sim são fundamentais para os e-mails, para a estrutura de um e-mail profissional, para a excelência na comunicação escrita, mas elas servem também, valem, essas boas práticas valem para relatórios,
para apresentações, enfim, para qualquer tipo de comunicação escrita no ambiente profissional. E o melhor, hein? Com a prática, tudo, né, fica mais automático, vai ficando, né, automático. Agora, se de um lado nós temos aí então as boas práticas na comunicação escrita, de outro lado, né, eu tenho, né, aqueles erros embaraçosos que todo mundo comete quando está começando aí, né, a se utilizar, né, de uma linguagem corporativa na forma escrita. Existem alguns erros aí que algumas pessoas cometem quando estão começando aí, né, a ter esse hábito de escrever, né, dentro do ambiente corporativo da forma adequada, né? E normalmente, né, as pessoas muitas vezes nem percebem esses erros, né? Mas são erros que podem ser evitados no momento que eu vou escrever, no momento que eu vou me comunicar, né? Conhecer, inclusive, esses erros, né, é importante, né, para que você possa realmente evitá-los. E quando a gente fala em erros comuns, né, um dos primeiros erros que as pessoas cometem são as abreviações informais, né? Como, por exemplo, no grupo lá de WhatsApp da turma, né, de colegas, enfim. Todo mundo, né, quando você está num grupo de WhatsApp de colegas, da turma do futebol, da turma do vôlei, enfim, né, abreviações informais podem até ser compreendidas, né? Então, no grupo de WhatsApp, todo mundo, imagino eu, né, entenda algumas abreviações do tipo VC, você, TB, também, PQ, porque, BLZ, beleza, né? No e-mail, desculpa, no WhatsApp da turma, a maioria das pessoas pode entender as abreviações informais. Mas e no ambiente corporativo? É, essas abreviações no ambiente corporativo passam uma imagem de amadorismo, de falta de cuidado. Sempre que vocês, sempre lembre-se de escrever por extenso. Sempre lembre-se de escrever por extenso, evitando aí abreviações. Então, não é VC, é você que eu vou escrever, né? Não é TB, é também, né? Não é PQ, é porquê. Então, lembre-se, comunicação profissional exige completude, né? E não vou, então, né, ficar escrevendo com abreviações que usem grupos de WhatsApp aí do dia a dia. Outro problema muito sério, que eu não posso deixar de falar, né, que se conecta aos erros que as pessoas têm, um problema muito sério é a pontuação inadequada. Você sabia que a pontuação errada pode mudar completamente o sentido de uma mensagem? Frases muito longas, sem vírgulas, deixam muitas vezes o leitor perdido. Pontos de exclamação em excesso, parece que você está gritando. Né? É, pontos finais que não são colocados nas frases, né, também é algo ruim, não dá ali a percepção de conclusão de um assunto. Então, pratique a pontuação consciente. Use vírgula para separar as ideias, pontos finais para encerrar um pensamento, um raciocínio, né? Pontos de exclamação só quando realmente for, né, necessário. Né? Cuidado, né? Cuidado porque às vezes, né, esse tipo de erro vai cada vez mais, né, jogando contra a nossa imagem de profissional. Um outro erro, tá? Um outro erro que as pessoas cometem quando principalmente estão há algum tempo dentro da empresa, o excesso de informalidade. O excesso de informalidade é um perigo. Às vezes, na tentativa de ser simpático, de ser simpática, a gente acaba passando do ponto, né? Então, as pessoas colocam às vezes muitos emojis, excesso de emojis, né? Expressões do tipo chefe, chefia, mano, meu,
Tudo isso pode ser mal interpretado no ambiente profissional. Uma coisa é ser descontraído com os colegas próximos. Outra é ser informal com clientes ou superiores. Na dúvida, sempre vá para o lado da formalidade. E agora, talvez, continuando dentro dos nossos erros comuns, talvez o erro mais comum que se possa cometer, é a falta, falei agora um pouco, inclusive, sobre isso. O erro mais comum que as pessoas têm é a falta de revisão. Quantas vezes a gente já envia, às vezes a gente envia uma mensagem, depois percebe que tinha um erro de digitação, ou a gente esqueceu de mandar um anexo, ou a gente escreveu algo depois que a gente envia a mensagem e aí cai naquela de ler novamente a mensagem, mas depois de ter enviado, a gente às vezes vê que colocou uma expressão que pode ser mal interpretada. Então, a revisão é a nossa melhor amiga. Sempre leia o e-mail 2 vezes, pelo menos 2 vezes, antes de enviar. Se possível, espere, até escrever o e-mail, espera ali 1, 2 minutinhos para dar uma refrescada nos olhos, e aí leia novamente, Se tiver às vezes em dúvida, se o e-mail está ou não adequado, se você tiver a possibilidade e a proximidade, peça para um colega dar uma olhada, tá? E um erro também que lembrei agora, um erro, vamos colocar assim, um erro extra que merece a atenção. O uso indiscriminado da palavra urgente. Tem gente que vai mandar um e-mail e assim, põe a palavra urgente de forma excessiva. Se eu uso muito a palavra urgente, daqui a pouco nada mais é urgente. Reserve essa palavra urgente para situações realmente críticas. Senão, quando você realmente precisar de algo que é urgente, ninguém vai dar atenção, ok? Fica aí uma dica extra. Lembre-se, esses erros não são frescura, ok? Eles impactam diretamente como as pessoas percebem a competência, e a sua competência, o seu profissionalismo. Um e-mail bem escrito é como um traje social, bem vestido. Passa credibilidade antes mesmo da gente abrir a boca. E aí, para a gente estender ainda mais o nosso conhecimento no que se refere aí a essa comunicação escrita, vamos mergulhar agora em algo que se conecta a tudo isso que eu falei até o momento para você, que é a linguagem corporativa. Linguagem corporativa. Linguagem corporativa, a linguagem corporativa é aquele dialeto profissional que você precisa dominar para se comunicar com eficiência no mundo do trabalho. Mas calma, não é um bicho de 7 cabeças, é só uma questão de prática e consciência. Tá? Vamos começar pelo vocabulário profissional. Existem algumas palavras, existem algumas expressões que são típicas do ambiente corporativo e que você precisa conhecer. Então, existem algumas palavras que são muito comuns dentro do ambiente corporativo, dentro dessa linguagem corporativa, que é interessante você saber o que significa. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas usarem a palavrinha, por exemplo, follow-up. Olha, esse projeto precisa de um follow-up, que seria um acompanhamento. É muito comum as pessoas às vezes falarem ou escreverem, olha, eu preciso então, o quanto antes, de um feedback, de um retorno, expressão comum dentro do meio corporativo. Uma outra expressão muito comum no meio corporativo é a palavrinha deadline. Por gentileza, me comunique o deadline. Quer dizer, deadline seria o prazo final.
Uma outra, palavra muito usada no meio corporativo, né, que é a palavra stakeholder. Stakeholder. Né? Então, encaixando isso numa sentença, gostaria de saber quais são, né, os stakeholders. O que a pessoa quer dizer? Quero saber quais são as partes interessadas pelo projeto. Né? Então, esse tipo de expressão, esse tipo de expressões é muito utilizado, mas atenção, não use esses termos só para parecer, né, o executivo, a executiva. Tá? Use quando fizer sentido e quando todos os envolvidos entenderem o significado. O importante é se fazer entender e não só impressionar. Eu coloquei aí, essas palavras, né, porque existe essa linguagem corporativa e é importante a gente, né, conhecer. E um ponto importante no que se refere à linguagem corporativa é o tom adequado. Igor, o que seria o tom adequado? Na comunicação corporativa, nós buscamos um equilíbrio entre formalidade excessiva, que pode soar distante, e a informalidade exagerada, que pode soar desrespeitosa. Então, eu preciso ter uma preocupação com um tom adequado. Um tom profissional, ele é claro, ele é educado, ele é objetivo, né? Um pouco mais formal do que a linguagem do dia a dia. Né? O importante é a gente evitar o extremo, ser muito, 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 muito formal, né? Que pode parecer muito distante, né? Do tipo, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, Nossa Senhora, né? É muito formalismo. Né? E também, né, por isso que é interessante ter um tom equilibrado e adequado, e também não vale, né, chegar e falar, e aí, brother? Né? Então veja, a formalidade, né, quando necessário, é uma regra que deve ser seguida, é óbvio. Né? Vão sim, né, existir situações que vão exigir mais formalidade, que é a comunicação com o cliente, com superiores, né, com pessoas que você não conhece, em documentos oficiais, enfim. Né? Aí sim cabe a formalidade. Né? Mas é bom sempre encontrar aí o tom adequado e isso vem com a prática. Né? E um outro elemento importante quando a gente fala de linguagem corporativa é a objetividade na comunicação. No mundo corporativo, tempo é dinheiro. Então, seja direto, vão diretamente ao ponto, evite rodeio. É uma técnica que funciona muito bem é começar, né, pelo mais importante. Começar a mensagem, né, pelo mais importante. Exemplo, preciso da autorização, né, para poder viajar até sexta-feira, porque preciso organizar a minha agenda. Estou sendo direto aí, né, e indo direto ao ponto. Então, uma dica valiosa, tá, é que observe, como as pessoas se comunicam na empresa onde você trabalha, onde você vai trabalhar. É legal você também observar. É interessante conhecer a linguagem corporativa, as regras, principalmente as regras aí, que envolve a postura profissional, mas cada organização também tem a sua própria cultura comunicacional. É verdade. Cada empresa tem a sua cultura comunicacional. Algumas são mais formais, outras são mais descontraídas. Então é legal também entender, observar o ambiente, para que você possa na realidade se ajustar ao estilo, da empresa, mas sempre mantendo aí o profissionalismo. Lembre-se, dominar a linguagem corporativa não é sobre fingir ser alguém que você não é. É sobre se adaptar ao contexto para se comunicar com eficácia. É como aprender um novo idioma. Né? No começo pode parecer estranho, mas com o tempo fica natural. E essa
essa habilidade da linguagem corporativa, né, pode te abrir portas aí, né, para a sua carreira, ok? Bom, vou deixar para você aí um material complementar para download, né, para você continuar aí se aprofundando sobre o tema. Vou deixar também para você um material de apoio para que você possa fazer download. Parabéns por ter chegado até aqui, né, e nunca pare de buscar a sua melhor versão. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!